Olá, nesse vídeo você vai conhecer tudo sobre o primeiro filme da Turma dos Peanuts. A Boy Named Charlie Brown, ou conhecido no Brasil como Um Garoto Chamado Charlie Brown, é o primeiro filme da Turma dos Peanuts a ir parar nas telas do cinema. O filme foi lançado em 1969. Foi produzido pelo Cinema Center Films, distribuído pela National General Pictures e dirigido por Bill Melendez, o dublador do Snoopy e Woodstock. O filme recebeu críticas positivas através dos críticos e da audiência, mas mesmo assim foi um sucesso de bilheteria, ganhando 12 milhões de dólares. 3 anos depois, em 1972, estreou Snoopy Volte para Casa, uma sequência independente que eu vou falar em outro vídeo. Os dubladores foram Peter Robbins, que dublou Charlie Brown, Pamelin Ferdin, que dublou a Lucy, Glenn Gilger, que dublou Linus, Schroeder foi dublado por Andy Serfit, a Patty foi dublada pela Sally Deer, o Bill Melendez dublou o Snoopy, Anne Altieri Violeta, Henry Sullivan a Sally, Linda Mendelson, a Frida e uma outra garota. E o Chiqueirinho foi dublado por Christopher de Faria. Os dubladores da segunda dublagem foram... O Charlie Brown foi dublado por Marcelo Campos, Lucy por Thelma Lúcia e Schroeder por Fátima Noia. Os personagens Charlie Brown, Linus, Lucy, Patty, Violeta, Schroeder, Chiqueirinho, Sally e Shermie. A produção o filme foi parcialmente baseado na história em quadrinhos mas com um final diferente. Enquanto o filme foi dirigido pelos mesmos responsáveis pelos outros especiais de Peanuts, Bill Melendez e Lee Mendelson, o filme apresentou aspectos diferentes que nunca foram explorados pelos especiais no sentido visual. Tem um momento no filme onde prevalece a rotoscopia, como na cena em que o Snoopy está patinando no gelo e, no fundo, fica invisível um jogo de hóquei e Snoopy interage. Alguns dos cenários têm uma sensação de pop art, parecido com a maioria das animações dos anos 60, como na sequência A Bandeira Estrelada, onde as imagens são propositadamente editadas caoticamente, ou na sequência em que Schroeder está tocando piano com efeitos surrealistas similar ao filme Fantasia. Há uma forte influência no artista Andy Warhol, onde fotos reais aparecem terem sido pintadas mais de um dia com cores psicodélicas. Isso é evidente durante os créditos finais. Bill Melendez, que trabalhou anteriormente com Bob Clampett nas animações na década de 40, também usou cores berrantes em algumas sequências que pegou partes de vários fundos de Clampett, principalmente de um curta animado da Warner Bros. Chamado The Big Snooze, que foi dirigido por Clampett e no qual Bill também tinha trabalhado. Sua trilha sonora, muito bem planejada, foi feita por Vince Guaraldi. Alguns dos principais temas dos especiais dos anos 60, que eu vou falar em outro vídeo de Peanuts, estão presentes. Os temas que eram novos são o instrumental do filme, o instrumental de o Charlie Brown campeão, lista de alguns temas tocados durante o filme. O lançamento. No Brasil, o filme foi lançado em DVD com a primeira dublagem foi apresentado no Cartoon Network, com uma dublagem diferente. Um fato curioso é que na dublagem original, alguns personagens tiveram os nomes alterados. Exemplo,
O Linus foi chamado de Duque, a Lucy de Clara, a Patty de Betty, o Schroeder de Gênio. Na segunda dublagem, todos os personagens sem exceção mantiveram os nomes originais. Uma curiosidade foi o primeiro filme da turma. A personagem Patty Pimentinha faz uma rápida aparição no filme enquanto todos na escola comemoram a vitória de Charlie Brown. Ela também foi vista com quando Charlie Brown estava indo entrar no ônibus enquanto todos desejavam boa sorte. Ela estava segurando uma placa que estava escrito Chuck, que é como Charlie Brown é chamado por ela no original. Em 1972 foi produzido o segundo longa-metragem da turma, que eu vou falar em outro vídeo. Volte para casa, Snoopy. Diferente do primeiro filme, o segundo é mais focado no Snoopy e marca a primeira aparição de Woodstock. Quando o filme foi lançado no Brasil, algumas partes do filme foram cortadas. Por exemplo, após Charlie Brown ter visto todas as suas faltas projetadas numa tela, Lucy tenta enrolar Charlie Brown, encorajando-o de chutar a bola. E após a sua queda, como sempre acontece, foi gravado em todo momento em que Charlie Brown corria até alcançar a bola e quando foi tirada da posição no último momento. Outra parte também foi editada o momento em que Charlie Brown descobre que a vitória levou para uma competição nacional de soletração. Todos começaram a discutir que Charlie deve ou não fazer. Uma parte dela é mostrada no lançamento no Brasil, mas não foi mostrada a reunião completa. Outra parte que sofreu corte foi quando Charlie Brown, não aguentando o ritmo do estudo, adormece e acorda com a Lucy reclamando e ele acorda rapidamente. Não há uma explicação para esses cortes. Quando foi exibido no Cartoon Network, com uma nova dublagem, os mesmos cortes foram mantidos. A cena do as voador foi reutilizada no especial O Cachorro é Seu, Charlie Brown, de 1968, que eu vou falar em outro vídeo. A história. Tudo começa com Linus e Lucy e Charlie Brown observando as nuvens. Depois, Charlie Brown se prepara para mais um grande jogo de beisebol, acreditando que aquele seria um grande ano, que seria o primeiro jogo que eles conseguiriam ganhar. E mais uma vez seu time foi derrotado pelos visitantes. Charlie Brown, arrasado, acredita que não é capaz de fazer nada direito e que tudo o que faz acaba sendo um fracasso. Ele consulta a sua psiquiatra, a Lucy, que eu vou falar em outro vídeo, e pede por ajuda. A menina mostra ao garoto todos os seus defeitos através de slides, deixando-o mais infeliz ainda. Coitado, né? No dia seguinte, quando as crianças vão à escola, ironicamente, Lucy pergunta a Charlie Brown que não gostaria de participar do jogo de soletrar. Linus sugere que ele aceite, que aquilo seria bom para ele. Ele provaria para todos que Charlie Brown não é um azarado. Patty, Lucy e Violeta caçoam dele, afirmando que ele faria papel de palhaço e que ele seria um fracasso total. Sem acreditar no que dizem, Charlie se candidata e consegue passar na primeira fase do jogo de soletração e vai para sua casa estudar para se preparar para a próxima etapa do dia seguinte, junto com Linus, através da canção E Before E. No dia seguinte, com muito sucesso, Charlie Brown vence e acredita que seria o fim. Mas era apenas o começo. A vitória fez dele o representante do concurso nacional de soletração, nível superior. Ao descobrir, Charlie Brown não passa a estudar em dobro para poder ganhar o concurso e não decepciona a todos. E é isso, galera. Se gostaram, deixe seu gostei. Se é novo no canal, se inscreva. E tem mais uma coisa, gente. Desculpa. A direção foi de Bill Melendez. O argumento de Charles Monroe Schulze, que eu vou falar deles em outro vídeo. O elenco foi Peter Robbins, Pamelin Ferdins, Sally Dreher, Bill Melendez, Glenn Gilger, Andy Pufforce, Annie Altieri, Erin Sullivan, Linda
Linda Mendelsohn e outros. O gênero do filme foi animação e comédia. O idioma original foi inglês. E teve duração de 81 minutos. E é isso, galera. Se gostaram, deixe seu gostei. Se é novo no canal, se inscreva. Curtam o canal no YouTube e fiquem por dentro de tudo sobre a Turma dos Peanuts. E no próximo vídeo será a Lucy. E esse foi o primeiro vídeo do canal, gente, falando dos filmes da turma. E até a próxima, galera.